empreender como funcionária e empreender como empreendedora, como uma pessoa fora da CLT, essa mãe tem diferença? E quais são as diferenças que vocês conseguem enxergar, inclusive pautadas no que vocês viram, né? Vocês três colocaram isso, mas tanto Débora quanto Gislene colocaram que as mães são empreendedoras. Então, vocês sentiram de alguma forma isso como filhas. Traz aí um pouquinho dessa impressão para a gente. Minha mãe é também, como das meninas aqui, uma empreendedora. Então, quando a mãe é empreendedora, é um grande desafio de estar com atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho que, por um lado, a gente acabou sendo desafiada, né, as mulheres, de forma geral, a ser multitarefas, a ser mais eficiente, a saber mais, a buscar mais conhecimento, de várias formas para poder superar essa questão de também ter a maternidade para cuidar. É interessante isso. A mãe é funcionária, querendo ou não, ela ainda tem uma segurança mais ou menos também, né, gente? Porque tem empresa que já não pega, porque você já casou, você não teve filho ainda? Você vai ter filho? Você quer ter filho? Que legal, né? Reprovada, assim, né? Existe isso. Existia muito mais, mas ainda existe. Sabem mais ou menos a idade que as mulheres têm filho, então isso acontece também o voltar da licença maternidade e a empresa não querer mais, né? Mas também muitas vezes a mulher mesmo não quer mais porque ela quer muda o propósito, né? Muda a motivação. Mas ainda assim você tem aquela segurança de ter um tempo de licença. Eu também acompanhei um pouco isso, porque quando eu peguei eram 4 meses, depois essa licença virou 6 meses. Eu sei que na Europa tem amiga que mora lá, é uma coisa de 2 anos, você consegue tirar uma licença sem se desligar da empresa, que é muito bacana. Então, existe um movimento, quando você é funcionária, que cuida um pouquinho mais, né? Até já se reconhece também a paternidade do pai um pouquinho mais, que antes era uma licença desse tamanho, aumentou um pouquinho também, porque também é uma parte importante que precisa acompanhar. Agora, quando você é empreendedora, gente, né? Autônomo, mesmo as autônomas, pensa nas autônomas, né? Você é, sei lá, uma nutricionista e tem um consultório. Parou de trabalhar, parou o dinheiro de entrar. É assim a realidade. Então, eu vejo muita empreendedora ali que não esperou 2 meses, está trabalhando 1 mês e tal. Por outro lado, existe uma flexibilidade quando você é empreendedora. Eu, inclusive, passei a ser empreendedora depois que eu tive minha filha. Foi a minha maior motivação, porque eu queria acompanhar o crescimento dela. E a gente sabe que na prática a empreendedora trabalha pra caramba, muito, mas você tem uma flexibilidade, né? Você pode falar assim, não, hoje à tarde eu vou cuidar da minha filha, vou levar no médico e eu trabalho à noite, tudo bem, né? Um trabalho formal não dá. Você tem chefe, você tem horário, é diferente, é outra coisa. Então, vantagens e desvantagens, assim, para começar a conversa. Mas vou deixar agora, vou passar para a Débora para ela falar um pouquinho. Bom, também compartilho um pouco aí da visão da Daisy, né, nesse olhar de que é diferente, né, a maternidade de funcionário e de enquanto empreendedor. Acho que ambos vão ter dificuldades, assim, e desafios, né, mas cada um realmente em uma vertente um pouco diferente, assim. Mas eu acredito, né, que a insegurança, o medo e a necessidade ali, né, de uma mãe que empreende ou de uma mãe que é funcionária, de mostrar que ela dá conta, né, de mostrar que ela, mesmo tendo um filho, ela consegue fazer como se, né, isso fosse irreal para as pessoas, assim. Mas eu acredito que esse domínio, né, assim, da própria ação e da própria valorização, assim, de qualquer que seja o trabalho, ele é muito cobrado em ambos os lados, assim, né? E enquanto uma maternidade empreendedora, eu acredito que deve ser um desafio ainda um pouco maior, justamente por essa falta ali de algumas seguranças, né, que você vai ter ou que você vai ter que assumir, ou o tempo que você vai ter que se dedicar a outras coisas, né, enquanto você
é mãe e trabalha ali, ambos o tempo todo, assim. Então, eu acho que os desafios, por mais que eles sejam diferentes, eles sempre vão se encontrar, assim, na condição de ser mulher, né? Vai ser sempre um ponto aí. Eu também não sou mãe, só que eu tenho essa vivência desde sempre, né? Enquanto RH, acompanhando o histórico de funcionárias mulher, como é que é afastar, como é que é contratar mulheres, né? No processo seletivo, o que é levado em conta, aqui no bastidor, o que as empresas têm de prática, né? Não estou falando do outro lado, né? Do lado da funcionária só, mas a empresa, a mentalidade que a empresa tem, ou pelo menos tinha e agora está revendo em relação à mulher, à maternidade, a como lidar com isso, a como preparar essa estrutura para receber essa mulher, né, essa criança. Enfim, todo um processo super complexo e que precisa de atenção e que agora me parece que alguns empresários, né, algumas empresas já estão se atentando para isso. Então, sempre vi essa necessidade, tanto no CLT e também do lado empreendedor. Qual é a minha vivência? É a vivência de filha. Né? Eu tive a ausência da minha mãe, por exemplo, na escola, nos meus processos. Por quê? Eu estava comentando aqui no bastidor da live que minha mãe é uma das dinossauros, né, do empreendedorismo, dona de salão de beleza, final da década de 80, 90. Então, assim, numa época em que eu ia para a escola, todas as mães iam buscar a criança na escola. E aí, quando eu falava, e a sua mãe? Eu me sentia um patinho, eu falava, gente, por que a minha mãe é a única que não vem? Adulta, hoje eu entendo, minha mãe era empreendedora, mas aquilo gerou em mim uma ausência. Eu ficava pensando, por que as mães das minhas amigas vêm e a minha mãe não? Então, hoje eu tenho esse entendimento, não é? E agradeço por isso, porque se hoje eu sou quem eu sou, foi porque eu aprendi, né, do que ela trouxe para mim, né? Então, assim, o que eu vejo de reflexo dessa mulher empreendedora e que as mulheres de hoje estão também buscando corrigir nos seus filhos, é o que elas também vivenciaram, parecido com a minha experiência, né? A ausência lá, então agora eu vou dar atenção aos meus filhos, à minha casa. Eu vejo o quanto que também está havendo um movimento para resgatar isso daí, em função dos traumas, né, que foram lançados lá atrás. Então, eu também estou conseguindo ver aí uma chance, né, algo de positivo em ambos os lados, e que eu, assim, reforço tudo que vocês trouxeram, meninas. Acho que é isso mesmo, tá? E aí eu quero olhar para isso de forma positiva, embora tenha escolhido um outro caminho, me baseando, inclusive, nessa experiência que eu vivi, né? Isso contribuiu para que eu escolhesse não ser mãe.